Olá, estamos no ar com mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje a gente vai conversar com você, telespectador da TV UFSC, sobre questões, busca de objetivos, realização, inquietações, aqueles pequenos detalhes ou aquelas coisas que às vezes nos deixam estabilizados, não nos dão vontade ou razão para continuar, seja em busca pessoal ou profissional. Para isso estamos recebendo a coach Mariana Lorenzetti, que trabalha com um conceito conhecido como coaching. Mariana, muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista. Obrigada a você pelo convite. E Mariana, primeiro eu queria que você explicasse para nós o que sugere esse termo coaching. O que ele significa, que no caso na tradução do inglês, é treinador. Mas o que sugere esse termo para o público? É exatamente o que você falou. Coaching vem de treinamento. Então, o papel do coach, que seria o treinador, é de desenvolver pessoas, de fazer com que ele alcance as determinadas metas, objetivos que ele tem a atingir. Então, vem de treinador mesmo, de desenvolver habilidades para que ele se transforme numa pessoa melhor, que potencialize suas virtudes, seus talentos, para que ele chegue no objetivo desejado. Uhum. E você sabe me dizer, você trabalha com coaching, no caso, pessoal, né? Você trabalha, porque tem vários outros segmentos, né? Vamos já para essa área, então. Eu posso mencionar aqui executivo, pessoal ou de vida, tem de performance para provas ou concursos, então está muito relacionado ao autoconhecimento, seria isso? Exato. Com a busca de um objetivo. Isso. Yeah. Eu atuo especialmente no life coaching, como você falou, o coaching de vida. Então, diferente do coaching executivo, que é, na verdade, o mais conhecido, né, que tem mais de longa data, muita gente, inclusive, nem conhece o life coaching ainda, por isso que é até legal estar falando sobre isso, porque é um método, né, um processo que trabalha metas pessoais da pessoa. Então, não é a empresa que vai determinar, eu quero trabalhar esse funcionário, vou contratar um coach para que desenvolva habilidades nele para atingir determinada meta de faturamento, por exemplo. Não, então a pessoa vai trazer o objetivo dela. Eu quero determinada coisa em qualquer área da vida, que pode ser inclusive em trabalho e carreira, mas são metas estabelecidas por ela própria. Podem ser de relacionamentos também? Também. Vida amorosa? Também. No método que eu utilizo, nós dividimos a vida em 12 áreas. Então, uma delas é trabalho e carreira, a outra é relacionamento amoroso, corpo e saúde é outra. Então, tem a parte profissional, de relacionamentos, ligada à autoestima. Então, geralmente a pessoa vem com um objetivo bem focado em uma das áreas. Mas fazendo coaching, a pessoa acaba se desenvolvendo em todas as áreas. A gente não fica concentrado só naquela. Existe um foco, só que a pessoa acaba melhorando em todas elas, entende? É um efeito dominó positivo, não que vai derrubando, exatamente, né? Mas que vai influenciando. E a gente consegue medir isso, é muito interessante porque a gente visualiza que todas as áreas acabam crescendo. Mesmo que a gente não fique ali em cima daquela área, a pessoa melhora. Então, eu tenho que desenvolver algumas coisas em mim para atingir aquela meta e eu acabo melhorando outras partes da minha vida, com o meu relacionamento, com a minha espiritualidade, na parte de contribuição social, eu me torno uma pessoa melhor. E aí todas as áreas acabam progredindo. Mariana, nessa busca de autoconhecimento, até nesse mapeamento, você considera, no processo chamado coaching, é considerado importante que a pessoa faça essa autoavaliação, que a pessoa busque o autoconhecimento? Isso reflete como na vida da pessoa ou no processo, na aplicação desse processo? Especialmente o processo de coaching é exatamente para a pessoa se conhecer, né? É um princípio básico do coaching, né? A questão do autoconhecimento. Então, as pessoas buscam o coaching justamente porque não tiveram oportunidade ou não sabiam como fazer isso, né? Como descobrir os próprios talentos, quais são os meus valores, o que eu considero importante para eu poder focar no que realmente é válido para mim. Então, essa questão de alinhar as minhas metas com os meus princípios, a minha missão e propósito de vida, que está ligado ao autoconhecimento, né? Todo mundo tem uma missão e um propósito de vida, só que a maioria das pessoas não sabe qual é. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a identificar qual é. A gente não vai criar, agora a minha missão vai ser tal. Não, eu já nasci com ela, mas o coaching é um processo que faz isso desabrochar. Eu encontro aquilo que eu nasci para fazer e para ser, e aí eu coloco em ação.
é mais do que um autoconhecimento, que existem várias técnicas de autoconhecimento, né? Um simples livro pode ajudar a gente a se conhecer melhor. Mas além do autoconhecimento, de eu saber e me conhecer, eu entro em ação. O coaching motiva muito para a ação, é foco na ação e nos resultados. Então, existe um alinhamento forte ali de emoções e ações. Quando isso está em equilíbrio, eu consigo atingir qualquer resultado que eu queira na minha vida. Por isso que ele realmente é um processo que funciona. A gente estava conversando, até, inclusive antes de começar o programa, sobre a questão de como nós não somos preparados para nos autoconhecer, nós somos podados. Né? Você estava comentando comigo já desde do ensino, seja fundamental, até mesmo dentro de casa. Às vezes a gente não nos incentivam a buscar aquilo que a gente realmente é bom para fazer ou aquilo que a gente tem talentos. O coaching, ele também explora, de que forma ele explora esse autoconhecimento nas pessoas? São desenvolvidas estratégias, certo? E essas estratégias visam essas habilidades? Como que é feito? Sim, a questão da educação e aquela questão toda é que a gente não foi incentivado a valorizar o que a gente tem de especial, né? O que eu tenho diferente de você, que é onde eu justamente devo trabalhar. E pelo contrário, a escola nos ensinou a focar no que a gente sabia de menos. Então, se eu não sou muito boa em matemática, eu tinha que focar naquilo, porque eu não sou boa em matemática. Enquanto que eu sou maravilhosa em português, eu poderia ter feito uma carreira brilhante em cima dessa área. E isso tanto é verdade que inúmeros celebridades, a exemplo do Steve Jobs, não chegaram nem a se formar na faculdade. Vários deles acabaram saindo antes porque foram em busca daquilo da chama maior, né? Não do que acabaram aprendendo numa escola ou numa universidade, mas mais do que isso, aquilo que traziam dentro de si. Então, o coaching ajuda a desenvolver isso. Eu já tenho isso de bom e vejo o que eu preciso melhorar, quais são os meus pontos a melhorar, e aí eu consigo que tudo isso flua ao meu favor. Então, primeiro exatamente descobrir qual é o meu diferencial, o que eu tenho de bom, e eu valorizar isso. Então, a gente é podado, como você falou, nisso também, né? Eu tenho que expor mais as minhas fraquezas. Eu não sou boa nisso, não aceitar elogios. E a gente começa a assumir que a gente é bom mesmo, não, claro que muito distante de ser arrogante, sim, mas de eu saber, de eu reconhecer o meu valor e a partir daí eu poder contribuir com o mundo, com as pessoas, né, e ser uma pessoa mais feliz. E o coaching, ele não é um método único, correto? Existem várias vertentes, sim, várias formas de ser aplicado, seria isso? Exato. Existem vários métodos de coaching. Ele tem um princípio básico, mas ele sofre algumas variações, número de sessões, tempo de duração. Então, existem abordagens diferentes do life coaching, né? A gente está falando especialmente. Sim. Então, o método que eu trabalho, por exemplo, ele tem 12 sessões. Então, ele é um processo finito. Isso é para qualquer método de coaching, mas eles variam em número e tal. Então, as ferramentas que a gente utiliza em cada sessão podem variar também. Cada profissional coloca ali o seu tempero, digamos assim. Vem uma estrutura já, só que a gente vai lapidando de acordo com o perfil do profissional, né, e da necessidade do cliente, às vezes. Não quer dizer que eu vou ter sempre aquela ferramenta para usar igual para todo mundo. Então, a gente muda e ordem das ferramentas que a gente trabalha, mas o princípio básico do coaching é uma conversa, né? Ele é um processo de autodesenvolvimento humano e ele tem uma diferença muito grande para outras técnicas, porque ele é uma conversa que é dirigida, eu costumo dizer. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é a diferença dele para uma terapia ou para outras áreas profissionais, como talvez um psicólogo, psiquiatra? Qual é a diferença? Especialmente a psicologia, né, o tratamento com o psicólogo é confundido com coaching para quem realmente não conhece muito bem. Porque são duas pessoas conversando em prol de um autodesenvolvimento, né? Mas a terapia, ela foca, ela trabalha passado e presente, né? Então, ela vai buscar no passado respostas para o meu comportamento do presente, por exemplo. E o coaching, ele atua do presente para o futuro. Então, é da onde eu estou para onde eu quero chegar. É do ponto A para o ponto B. Ele é muito objetivo.
E tem esse processo finito, que alguns ramos da terapia, dependendo, né, é mais de longo prazo. E ele é quantificado também, como você disse. Ele é feito traçado, né, os objetivos, há quanto tempo chegar até lá, aquela meta. Isso. Para ser uma meta mesmo, a gente transforma sonhos em metas. Então, aquilo que às vezes eu só desejo e às vezes eu não tenho nem coragem de falar, a gente vai resgatar isso e transformar numa meta. Eu vou colocar um prazo, eu vou considerar ele como uma coisa tangível, eu vou deixar ele ao meu alcance e vou mensurar. Então, a gente consegue saber em que momento aquilo foi atingido, em que estágio que eu estou para conseguir atingir. Então, não tem erro, digamos assim. A gente tem uma visão muito clara do processo que a gente está, da trajetória que a gente está caminhando. Mariana, antes que você entregue todo o seu processo para a gente, vou fazer uma pausa no UFSC Entrevista. A gente volta logo após o intervalo para conversar mais sobre esse processo, o processo coaching.